Portanto, se há alguma consolação em Cristo, Filipenses 2, se há algum conforto de amor, Filipenses 2:1, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos, misericórdias, Filipenses 2:2, completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, estando de acordo com uma só mente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um, verso 3, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Eu estou com a King James, mas tem uma tradução que diz assim, superiores a si mesmo. Não é assim? Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Verso 5, Filipenses 2:5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos ensine com a sua palavra. Amém? Senta um pouquinho. Senta um pouco. Olha só, a gente vem para a igreja para adorar o Senhor, né? Pode ser que nessa vinda para a igreja, algumas coisas aconteçam que atrapalham a sua jornada de fé. Então você chega no culto, então você muitas vezes esquece o que você está fazendo no culto, porque outras coisas interferem. Mas você não pode esquecer que você está na presença de Deus, e a presença dele é soberana ao ponto da gente ter que ficar quieto para ouvir Deus falar conosco. Porque se você não vem aqui para falar com Deus, então não adianta nada. Então, você chegar aqui no culto, você se desamarre de todo preconceito, todo problema. Toda análise crítica você joga por terra. Eu fui um seminarista muito crítico, eu fui uma pessoa muito crítica, eu criticava tudo da liturgia, do culto. Eu perdi muita bênção. Perdi muita bênção, porque me ensinaram como é que uma coisa deve ser, como é que não deve ser. E eu perdi bênçãos da espontaneidade da celebração, do culto, da adoração a Deus. Eu perdia. E eu fui muito crítico com outras pessoas e comigo mesmo. E muito exigente. Mas há coisas que você deveria perceber numa mente ligada com Deus. É a proposta de humildade da pessoa. Ela não faz aquilo à toa e não faz aquilo por uma questão de temperamento. Ela está dentro do projeto de Deus, seguindo a palavra de Deus. Então vejam só, a mansidão do cristão é algo espiritual. O Espírito Santo, ele transforma você numa pessoa mansa, diante de Deus e dos homens. O ser humano em si, ele não consegue ser perfeito, nem nas suas análises, nem na sua compreensão de mundo, nem na sua razão máxima, nem mínima. Ele não consegue. Mesmo que ele conhecesse todo o mistério e toda a ciência, ele não vai conseguir. Mas ele precisa entender uma coisa, ele precisa estar ligado com Deus, em espírito e em verdade. Nunca vai ser perfeito. Nunca vai ter um dia em que tudo vai ser maravilhoso na vida do ser humano, mas ele precisa estar ligado com Deus. Fora de Deus, não tem nada bom. Tem coisas assim que são até interessantes, engraçadas, chamam a atenção, mas tudo passa. É tudo passageiro. E você tem que lembrar o seguinte, Jesus, ele deixa tudo para vir até você. E você, o que tem deixado para ir até Jesus? Jesus deixou tudo para cuidar de você. E você, o que você tem deixado para cuidar das coisas de Deus? Muitas vezes nós nos perdemos em coisas triviais que o tempo leva, projetos triviais, projetos pessoais, egocêntricos, ideologias
nossas mesmo, o jeito da gente ser. A gente impõe aquele jeito da gente ser para a gente mesmo. Conheci um homem que ele disse assim: eu não jogo. Eu não gosto de quem joga, eu não jogo. E realmente ele não jogava, mas ele fazia outras coisas erradas. Por exemplo, ele bebia, adulterava. Ele só não jogava. Eu conheci um outro homem que dizia assim: eu não compro fiado. Eu não compro fiado. Eu não compro fiado. Mas fazia outras coisas erradas. Ficava irritado com todo mundo. Era agressivo. Violento nas palavras. Então qualquer postura sua de perfeição humana, pela razão da ética, da religião, ou mesmo da ideologia, vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa. Eu não me proponho ser perfeito em nada. Eu só sei uma coisa: eu quero servir a Deus. Por vezes, eu vejo pessoas se agarrando a coisas assim para esconder outros problemas. Eu já vi pastores se agarrando a doutrinas de conduta, de roupa, do jeito das pessoas se conduzirem com as roupas, e eles estavam passando com situações mais graves, problemas mais graves. Eu já vi pastores se apegando a exigências do tipo para a pessoa não se animar na igreja, não ficar alegre na igreja, e tinha outros problemas lá com ele. Veja só, qualquer postura que você pegar para ser, se você disser, eu vou ser assim, e vou ser assim a vida toda, vai faltar alguma coisa. Você não pode medir as pessoas pelo seu jeito de ser. Eu vou repetir, não meça as pessoas com a sua fita. Não meça as pessoas com a sua fita métrica. Porque as pessoas são livres. As pessoas têm livre arbítrio para seguir de uma forma diferente e estarem agradando a Deus. E estarem servindo a Deus. A única forma que a gente pode não servir a Deus é no pecado. Se estivermos em pecado, não estamos servindo a Deus. O pecado não justifica nada. Nenhuma ação de amor vai ser justificada pelo pecado. Se eu disser assim, eu pequei muito, mas eu cuidei de uma pessoa no hospital, não justifica. Porque aí eu estou tentando resolver uma coisa para cobrir outra. Obrigado, Jonas. Se você disser, olha, eu errei muito, mas eu estou no asilo, trabalhando com as pessoas do asilo, não justifica. Nada justifica. Tudo que você fizer é bom e é importante, mas nunca se justifique. Quem justifica você é Deus. Nunca se explique demais. Não fique se expondo, explicando coisas, justificando atos. Porque muita gente se acha bom, mas não cuidou de fulano, e eu fui lá e cuidei. Isso aí não justifica a sua ação. E é normal você cuidar de alguém. E é normal também que muitas vezes alguém esqueça de cuidar de alguém. Normal não, mas acontece. Mas eu queria chamar a atenção sua para uma coisa. Você sabe quem é mais importante na sua casa? Sua família. O importante não é a sua casa, não são os seus móveis, não são o seu carro. O mais importante é a sua família. O mais importante é a sua família, as pessoas. Sabe quem é mais importante aqui na igreja? Deus acima de tudo. Mas também seus irmãos. A sua relação com Deus, ela é uma cruz. Verticalmente você se relaciona com Deus. E horizontalmente você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Não importa quem é a pessoa. Se ela é rica, se ela é pobre, se ela é preta, se ela é branca. Não importa quem é a pessoa. Se é de ideologia da esquerda, se é de ideologia da direita. A pessoa é mais importante do que tudo. Gostar de gente é uma coisa interessante, mas muitas vezes uma pessoa tímida como eu gosta de gente. Eu sou tímido. Na maioria das vezes eu quero ficar quieto no meu canto.
Mas gosto de gente. Por que eu gosto de gente? Eu me pergunto. Foi uma coisa que Deus colocou em mim. Vai gostar das pessoas, ficar com as pessoas. Eu sempre corri das pessoas, eu sempre fugia de reuniões. Até hoje eu fujo. Não gosto de muita reunião, muita conversa, muito detalhe. Eu pensava que era porque eu era homem. Homem não gosta de muito detalhe, né? Mas eu percebi que tem homens que gostam de conversar. Não gosto de muito falar. Então, se eu estou conversando com você, aproveita, porque eu estou interessado em você. Eu não vou conversar com você à toa. Se eu bati um papo com você, eu estou interessado em você. Eu não vou demorar. Eu não vou ficar no seu... Não. É uma conversa que eu tenho com você, ela é importante. Depois dali, eu não vou mais ficar atrás de você. Alô, fulano, eu quero falar com você. Não. Mas eu sei uma pessoa que se interessa por tudo de você. Todos os momentos seus, desde que você nasceu até hoje. Até quando você vai dormir e quando você acorda. Sabe quem é? É Jesus. Ele se importa com você. Ele sabe todos os seus passos, todos os seus dias. As pessoas são importantes. Para Deus, todos nós somos importantes. Eu sempre lembro a história de Moisés, e sempre olho para ele. Moisés é uma figura assim, diferente na Bíblia. Demais. E veja só Moisés. Ele é criado como o filho da filha do faraó. Ele é criado como um filho, um neto adotivo do faraó. Com toda a cultura do Egito. Ele estava registrado. Ele era um dos herdeiros do Egito. Ele sabia todas as portas do palácio, ele brincava no palácio. Convivia com seu irmão que ia ser faraó ali no Egito. Moisés, com todo aquele poder, ele se tornou também um guerreiro do Egito, um dos generais do Egito. Um homem que tinha todo o saber dos egípcios, toda aquela cultura poderosa dos egípcios. Moisés tinha. Mas um dia ele descobriu que ele era hebreu, filho da escrava. E logo que ele descobre, ele também é afastado do Egito. Ele não faz muita questão não, ele vai para uma montanha. E lá só tem ovelhas para ele cuidar, ele se torna um pastor. E sai do palácio, o príncipe, que era servido por todos, agora vai ser um pastor de ovelhas. Numa região afastada, mais deserta do que tudo. E aquele momento ali em que se torna um simples pastor de ovelhas, Deus fala com ele. E Deus chama Moisés. E tem um dia que Deus diz assim para ele. Está lá em Êxodo, no capítulo 4, versos de 1 a 20. Moisés, está na hora de você voltar para casa. Moisés, Senhor, não quero voltar ao lugar da minha dor. Eu sofri lá. E Deus diz assim, volta. E Moisés volta para o lugar da sua dor. Ao lugar que ele tinha deixado. Ele voltou porque ele voltou para buscar aquilo que ele deixara para trás. Moisés voltou para buscar aquilo que ele deixara para trás. E sabe o que foi que aquele príncipe deixou para trás? Que ele foi buscar. Com todo o esforço, com todo o amor. Não foi a sua posição de príncipe. Ele não voltou para requerer a sua posição de herdeiro. Ele não foi. E quando ele entra no palácio, ele é bem recebido. Ele conhece as portas. Sabe onde está o irmão dele, que agora é o faraó. As portas estão abertas para Moisés. Deus já preparou para que isso acontecesse. Senão ele não entraria ali para jogar 10 pragas. Nunca. Ele só entrou porque ele era dali. Parente do homem lá. Irmão. E quando ele volta, ele não volta para requerer a posição de príncipe, nem a posição de nada. O
que Moisés volta para buscar são os escravos. Ele volta para buscar os escravos. Escravos, sem valor nenhum. As pessoas que estavam lá na lama, as pessoas que ninguém dava nada por elas, as pessoas que eram surradas em praça pública, Moisés volta pelos escravos. E Moisés chega para o irmão dele e diz assim: rapaz, liberta os escravos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus vem ao mundo, sabe quem ele vem buscar no mundo? Os escravos. Sabe quem ele vem tirar do mundo, das garras do faraó? Os escravos. Jesus amou escravos. Os irmãos que leem aí, o Jário e o Jorge Anis sabem, os irmãos que fazem curso de teologia sabem, que os moravianos, os irmãos que são ligados em missões sabem, que os moravianos, eles se vendiam como escravos, para libertar escravos. Eram cristãos missionários. Eles tomavam o lugar de um escravo, eles se vendiam, libertavam o escravo e ficavam no lugar daquele escravo a vida toda até morrer, para que o escravo fosse salvo. Para que o escravo fosse salvo da escravidão e salvo em Cristo Jesus. Porque Jesus também fez isso. Jesus veio morrer na cruz para salvar os escravos, escravos do pecado, que era eu, que era você, que éramos todos nós. Merecedores da perdição eterna, do inferno. E Jesus nos tirou do inferno e nos colocou no céu pelo sangue derramado na sua cruz. Como é que ele fez isso, pastor? Filipenses 2, verso 7 diz assim: ele esvaziou-se a si mesmo. Se esvaziou. Esvaziou-se a si mesmo. A Bíblia judaica diz assim: apesar de ele viver na forma de Deus, não considerava igualdade com Deus. A maioria das Bíblias assim, não considerava ser igual a Deus. Ele abandonou a sua glória. Ele deixou a sua glória para viver aqui na terra como um homem escravo. A palavra em inglês é disappear. A glória desapareceu dele. Nós não víamos aquela glória lá do céu, não. Víamos os milagres, as curas, mas a glória lá do céu ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Jesus se humilhou. E todo cristão tem que se humilhar, se esvaziar de si mesmo. Tem um grupo americano chamado Jars of Clay, Vasos de Barro. O nome do grupo é Vasos de Barro, é em inglês. Vasos de Barro, que eles têm uma música que o título é assim mesmo, disappear, desaparecer. É preciso que você desapareça para que Deus enche o vaso com a sua glória. Quando você chega na igreja, desaparece. Desaparecem seus títulos, seu dinheiro, sua posição, seus cursos. O que você é? Sua força, sua beleza, sua fama. Porque aqui toda honra, toda glória nós damos ao Senhor. Não fazemos isso para ensinar nada. Isso tem que ser uma coisa prática, no dia a dia. Essa humilhação de si mesmo é algo prático. Eu preciso fazer diante de todos. Muitas vezes eu preciso me esforçar, sim. Eu não sei você, mas eu tenho um temperamento colérico. Não parece, né? Uma vez uma irmã disse assim: o Senhor é tão manso. Oh, glória. Amém, minha irmã. Que você está vendo essa mansidão em mim. Porque eu sou extremamente colérico. Ela não acredita, pastor. Eu fico com raiva, irmã. Não, pastor, o senhor não fica, não. Eu fico com raiva. É muita raiva. Eu chuto o balde.
Mas eu nunca agrediu ninguém, nunca matou ninguém. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Você sabe quem é o homem mais manso que houve na face da terra? Quem lembra aqui quem é? Quem foi? Moisés. E ele matou um homem, viu? Deus trabalhou na vida de Moisés, ele se tornou o homem mais manso da terra, mas ele matou um homem. Imagina aí, para você matar um homem tem que ter muita cólera. Matar uma pessoa é muita cólera, né? Muita ira ou muita busca por justiça que gera essa ira. É capaz de matar uma pessoa. Mas a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da face da terra. Eu queria dizer para você que se você desaparecer para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, isso vai acontecer. Você está disposto? Você está disposta? Posso ouvir um amém? Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, verso 9. 1 Coríntios 15, 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz... Opa, o Caio aí é ligeiro, né? Eu sou o menor... O Caio e a Isabela. Eu sou o menor dos apóstolos. O Caio está na transmissão, né? Sou o menor dos apóstolos. Você acha que ele falou isso só por falar? Não, ele se posicionava assim, eu sou o menor. Não era discurso, era uma prática. Quando João Batista falou a respeito de Jesus, abra sua Bíblia lá em João 1, 27. João Batista, ele chega diante de Jesus. A Bíblia diz que João Batista foi o maior dos... Maior de quê? O maior dos profetas, ou maior. Quem disse que João foi o maior dos profetas foi Jesus. Se Jesus disse é porque foi. Jesus disse assim, vocês viram João Batista? Ele é o maior dos profetas. Foi o que João Batista disse a respeito de Jesus, João 27. Ele disse assim, eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. E quem é digno? Quem é digno? Somente aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. O verso 7, a parte B, diz que ele se tornou como um escravo. Como um escravo. Ele se fez carne, viveu preso num corpo de carne. O corpo de carne nos prende, Paulo diz isso. Paulo chama esse corpo de prisão. Eu estou preso neste corpo, o meu espírito e a minha alma estão aqui e não podem sair, porque se sair eu morro. É que bom que eu vou para Deus, mas tem que ser na hora certa, na hora do preparo. Tem espírito aqui, tem uma alma aqui. O homem é uma trindade, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. O homem é corpo, alma e espírito. Na parte do corpo, você pode tratar com os médicos, mas não cura tudo. Na parte da psique da alma, você pode tratar com psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, mas não cura tudo. Na parte do espírito, Jesus toca em você para a eternidade. Jesus está aqui hoje para tocar em cada escravo e fazer dele um filho. João 1, verso 14, a Bíblia diz assim, João 1, 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que ele viveu sujeito às tentações humanas, Hebreus 4, verso 15, todas as tentações humanas, Hebreus 4, 15, diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, viveu sujeito a todas as humilhações humanas. Ele se humilhou como homem, diz o verso 8. O verso 8 diz assim, quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais. Além de ser humano, pecador, o ser humano é. Falho, o ser humano é. Mas Jesus não era. Jesus não precisava se humilhar,
mas se humilhou. Jesus não precisava se batizar, mas se batizou. Por que Jesus se batizou, pastor? Se batismo é sinal de arrependimento, para dar o exemplo. Para dar o exemplo. Se humilhou diante de todos. Diante de todos ele se humilhou, porque ele quis se humilhar. Ele nunca foi orgulhoso. Você não perde nada em se humilhar. Os humilhados serão o quê? Exaltados. Eu sei que muitas vezes assim, você sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando, ô cara pálida? Dá vontade de dizer, não dá? Você não diz. Porque é o velho homem ali, ó. O velho homem, ele é exibido. O velho homem, ele diz assim, você sabe de quem é que eu sou? Filho, meu camarada. Você sabe para quem é que eu trabalho, meu camarada? O velho homem, ele é elevado assim. Mas um filho de Deus, por mais poderoso que seja, sempre se humilha. Sempre se humilha. A humildade ensina. Já ouviram falar em Louis Pasteur? Louis Pasteur é um dos maiores cientistas que já existiu. Ele era diretor de um laboratório de uma faculdade dessas bem famosas aí, que eu não lembro agora o nome. Mas ele tinha uma prática, ele era cristão. Ele tinha uma prática, ele não tinha muito tempo. Quando ele ia viajar, ou de trem, ou o que ele fosse, ele levava a Bíblia e ficava lendo a Bíblia. E ele já era um senhor de idade, né? E um dia um jovem universitário que estudava na faculdade, que ele era o diretor lá, na universidade, estava viajando e ele estava lendo a Bíblia. E o rapaz não sabia quem era ele, e ele lendo a Bíblia. E o rapaz disse assim, meu senhor, você ainda acredita nesse livro de crendices? Aí ele fechou a Bíblia, olhou para o rapaz assim, e disse, meu jovem, não é um livro de crendices. É sim, todo mundo conhece este livro. Ele disse, aí ele pegou, fechou a Bíblia, mostrou para o jovem e disse, é a Bíblia. A Bíblia? Então, um livro religioso, ninguém mais crê nesse livro. Hoje é a ciência supera tudo isso aí. Está comprovado. Louis Pasteur era um dos maiores cientistas naquela época. Hoje ele é histórico. Ele é um homem histórico. Louis Pasteur disse, meu jovem, você pode estar redondamente enganado. Esse é um dos maiores livros da humanidade. Todos os ensinamentos de sabedoria estão neste livro. E você precisa ler mais esse livro. Ah, não vou perder tempo com esse livro. Mas eu posso ensinar ao senhor um caminho científico, ideias científicas melhores para o senhor. Ele disse, como? Eu posso mandar alguma coisa para o senhor pelo correio? Senhor, como é que o senhor faz? Ele disse, não, eu tenho aqui meu cartão, você pode mandar aqui para o meu endereço. Ele disse, não, me dê seu cartão aí. Luiz Pasteur deu o cartão para ele. E ele ficou falando, e Luiz Pasteur precisou, desceu. Aí ele olhou para o cartão, estava lá. Luiz Pasteur, diretor lá da parte química da faculdade. E o cara entendeu que faltou nele uma coisa, humildade. O velhinho, doutor não sei das quantas, cientista, estava lendo a Bíblia. E não deu nenhuma bronca nele. Só deu o endereço do cartão para ele mandar alguma coisa que ele comprovasse. Ou não a veracidade da Bíblia. Ele nunca mandou. Nunca mandou. A gente precisa ser mais humilde, mas principalmente com as coisas de Deus. O que está acontecendo em nome de Deus em algum lugar, a gente tem que ser humilde. Deixa acontecer. Quem não é contra nós, é por nós. Jesus, além de ser humilde, ele não era apenas um homem humilhado, e ele mesmo se humilhava. Ele foi obediente até a morte. Filipenses 2 diz, morte de cruz. Eu preciso concluir. Filipenses 2, de 9 a 11. A palavra do Senhor diz assim, Deus o elevou ao lugar mais alto. Ele deu o nome acima de todo nome. Para quê?
em honra ao nome dado a Yeshua. 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 Todo joelho se dobre. Filipenses diz assim: todo joelho se dobre. Toda língua reconheça. Toda língua reconheça. No céu, na terra e debaixo da terra, toda língua reconheça que Yeshua, o Messias, é Adonai. Yeshua, o Messias, é Adonai, para a glória de Deus, o Pai. Deus o elevou ao lugar mais alto, porque Ele se humilhou, acima de todo nome. Todas as pessoas da terra, os que já morreram, os que estão vivos, os que vão nascer, se porventura ainda vão nascer, todos vão se dobrar diante de Yeshua. Todo joelho vai se dobrar, toda língua, todas as nações do mundo vão reconhecer no céu, na terra e debaixo da terra que Yeshua, o Messias, Ele é Adonai. Ele é Jesus, o Salvador que se humilhou por amor, porque veio em busca dos escravos e eu era um deles. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ensine com a sua palavra.